Marcus Corvinus é o filho de Alexander. Ele herdou o Strain em sua forma ativa e se transforma no primeiro dos vampiros e seu irmão William no primeiro dos lobisomens. Ele ser o primeiro dos vampiros, ter o Strain, é uma das poucas coisas que muitas pessoas concordam sobre ele. Ainda assim, é colocado em questionamento alguns destes. E eu também tenho algumas coisas que eu não concordo sobre o Marcus. Para quem já é fã do canal, sabe muito bem do que eu estou falando. Para quem não é, vamos dar uma olhada. Então, Marcus Corvinus, um híbrido ou um furo de roteiro? Olá, seres da noite! Antes então de nós continuarmos nesse vídeo um pouco diferente que eu estou pensando, que é eu mais falando sobre os argumentos e respondendo a eles e também comentando um pouco da minha experiência, eu gostaria então de pedir para os meus inscritos que já deixassem o like, me comentasse aí o que vocês vão achar sobre o que eu vou falar, e para quem puder então se tornar membro, eu agradeceria demais, ou se não, doação direta por Pix. Para quem ainda não for inscrito, se inscreve e no meio e pro final eu vou lembrar todo mundo sobre toda a coisa. Então, bora lá. Um conceito muito importante que a gente vai ter aqui é o chamado de headcanon. Headcanon, então, é quando a pessoa vê alguma coisa e a pessoa cria um contexto mental que faz sentido na cabeça da pessoa e para algumas outras pessoas também, e ela acredita veementemente que aquele é a verdade, aquela coisa que ela imaginou é a verdade. Só que isso nem sempre é verdade, por isso chama-se headcanon. É aquilo que você acha que é a verdade. E tem várias coisas que as pessoas pensam que às vezes é a verdade e não é. E o Marcus, muitas das vezes, ele é alvo de headcanons de muitas pessoas. Acho que até mesmo eu não tenho a minha culpa aí. Então, vamos começar do começo. O que acho que todo mundo consegue concordar, que o Marcus, ele tem anomalia na sua forma ativa, herdada pelo Alexander Corvinus. Beleza. E ele se torna o primeiro dos vampiros. Eu acho que é aí que todo mundo concorda. Tem gente que discorda de várias coisas aí. Então, vamos para a primeira delas. Marcus é um híbrido. Muitas das pessoas vão falar, pô, mas é claro que ele é um híbrido. Então vamos lá, vamos para a evidência. Primeiro, ele é um Corvinus e bebe do sangue de um Lycan. Logo, ele vira um híbrido. Ele também tem uma transformação do qual nenhum dos outros vampiros tem, e o que também é um sinal de hibridificação, pois apenas híbridos demonstram algum tipo de transformação. Híbridos, Lycans, vampiros. Tá? Tem algumas pessoas que acreditam que isso não seja verdade, pois acham, né, que ele, na verdade, ele é aquela forma dele, que é mostrada no segundo filme, não é uma forma híbrida, e sim que seria a forma de batalha dele, e que ele é especial, pois ele é o primeiro dos vampiros, e por isso ele teria aquela forma e não seria uma forma de hibridificação, tá? Então já tem isso. Então muitas pessoas falam que ele é especial, aquela forma não seria a forma de híbrido, que ele não seria um híbrido, ele seria, na verdade, tem gente que chamou ele de híbrido com morcego. A pessoa que falou isso, ela tá meio que certa, mas ela escapou pelo lateral muito grande, na minha opinião. Então, esses são os 3 pontos aí. O que a gente vai começar a fazer, então? O Marcus, na verdade, ele é sim um híbrido. Por que eu posso meio que afirmar que ele é um híbrido? Porque ele toma o sangue de um Lycan durante o filme, beleza? Então, ele tomou o sangue de um Lycan durante o filme, ele tem o Corvinus Strain, logo, ele se torna um híbrido. É todo vampiro que toma sangue de Lycan e vira híbrido? Não, tem que ter o Corvinus Strain em algum momento. Ok? Isso é um furo de roteiro? É e não é, tem lógica, mas não tem. Por quê? O Marcus, ele ficou em guerra com os lobisomens por mais de 600 anos, depois uma guerra com os Lycans, e assim foi a vida dele inteira. Então, ele em todo esse período nunca tomou nem um pouquinho de sangue de Lycan? É a pergunta que se fica e a pergunta que se faz. Sim ou não? Porque em todo esse período, se ele nunca tomou, tem gente que fala, mas ele ficava para trás, mas ele fazia isso, mas ele fazia aquilo, porque tem uma pequena demonstração. Tem.
uma pequena demonstração, mas ainda assim são 1000 anos de guerra contra os seres. Nunca tomou nem um pouquinho de sangue, é esta parte que fica um furo. Mas foi. Como é que é o meu headcanon? Tá? Como é que eu explico isso? Que ele somente se transformou em um híbrido porque ele estava numa fase ou num momento de hibernação. Ele estava lá todo seco na hibernação e o sangue Lycan consegue ativar ele e aí sim ele se torna um híbrido. É assim que eu explico essa ideia. Se você vai aceitar ou não, beleza, minha gente. Mas esse é meio que o meu headcanon para explicar por que ele viu um híbrido e retirar esse teórico furo de roteiro, porque sim, é um furo de lógica e é logo um furo de roteiro. Continuando na ideia de furos de roteiro, um outro que existe bem interessante é por que o Marcus, então, quando acorda, começa toda aquela saga para poder buscar pelo irmão, por que não fez isso nos últimos 1000 anos, na verdade? Por que ele não fez isso nos últimos 800 anos depois de sua prisão? E a explicação não dita, talvez o meu headcanon, mas eu acho que é bem aceito, é que devido ao sangue dos Lycans, devido à insanidade, à raiva dos Lycans, e ele se tornando um híbrido, ele então coloca essa ideia na cabeça dele e toda a amargura que ele tinha devido a ter deixado o irmão se transformar, não ter conseguido parar o Victor e a Amelia de prender ele, ele fica então enfurecido e vai numa empreitada para tentar transformar o irmão. A lógica dele foi: se eu, como um vampiro, fiquei com esses poderes novos e meio que com a raiva dos Lycans por causa do sangue dos híbridos, porque existe híbrido é possível, vou fazer a mesma coisa com o meu irmão e talvez a calma dos vampiros pegue. É mais ou menos por essa entoada. Aquela forma, para aquelas pessoas que falam que aquela forma não é dele, né? Que a forma é dele, ele não é um híbrido porque ele é especial. Eu já vou aumentar esse ponto já até um pouco mais. Porque tem muita gente que fala que ele seria o mais forte de todos por ele ser o primeiro. Então tem dois argumentos aí, não argumentos. Tem duas afirmações que são dadas. Primeiro, ele sempre tem essa forma, pois ele é o primeiro. Segundo, ele é o mais forte, pois ele é o primeiro. As duas não me convencem. Por quê? Ao menos que algo seja muito bem comprovado, demonstrado dentro do filme, eu não vou aceitar que isso seja verdade. Logo, se nenhum outro vampiro tem nada parecido com isso, eu não vou aceitar que isso fala assim, ele é diferente, ele nasceu desse jeito, principalmente aqui neste local. Eu sei que tem um argumento do Blade que o Drake, ele é diferente e ele tem aquela forma dele doidona que ninguém mais tem, mas é explicado em universo por pesquisadores. Então eu acho que eles ganham essa vertente. Aqui não. A explicação que se dá é híbridos de Lycan com vampiro ou de vampiro com lobisomem tem transformação. Logo, isso. E a segunda é, Marcus é o mais forte dos vampiros. Eu respondi isso em maior grandeza no meu vídeo dos seres mais poderosos de todos, os imortais mais poderosos de todos, de Anjos da Noite. E lá eu sempre falo o mesmo argumento que, de novo, é da tal da demonstrabilidade, né? O ser aí, se você não demonstra que ele tem poder, beleza. Ele na forma de híbrido, ele é forte, beleza. Mas na forma de vampiro fica meio bamba. Eu acho que muitas pessoas confundem isso. Nós quase não vemos o Marcus vampiro em ação. Nós vemos muito o Marcus híbrido em ação. Que não é a mesma coisa, né? A hibridificação em Anjos da Noite causa um exponencial de poder jamais dantes visto. Então, isso é muito, muito importante. Então, eu acho que tem essas duas vertentes aí que, pra mim, a resposta é a mesma. Não se demonstra a proposta falada pra isso, tá? Uma coisa importante que todo mundo fala é sobre ser o primeiro dos vampiros causa um nível de poder nunca antes. Você é o primeiro dos vampiros, automaticamente você é o mais forte. Eu sei que isso é uma coisa muito comum de se pensar. É um pensamento muito básico. Tipo, o primeiro dos vampiros é o mais forte. Óbvio. Será? Eu não acho. Sinceramente. Ainda que nós tenhamos em outras obras, que eu sei que, pra quem sabe que eu não gosto de usar outras obras
pra ficar certificando as crendices que as pessoas usam. Tipo, então a ideia é primeiro vampiro mais forte. É uma ideia meio taxativa. De novo, uma coisa que eu sempre digo, todo autor tem o direito de mudar o que quiser dentro da sua obra. E se naquela obra não for verdade isso? E se nas outras obras isso não for verdade? Você vai deixar de gostar de um vampiro ou de uma obra por causa disso? Eu sempre me deixo levar pelas evidências do livro, ou do filme, da obra em si. E aqui, então o argumento é, ele é mais forte por ser o primeiro? Não vale. Mesma coisa pro Alexander. E só pra juntar rapidinho, falar sobre o cara que falou que ele é vampiro híbrido de morcego com imortal. Como eu disse, tá meio certo, porque porque o DNA do strain absorve o DNA do morcego e aí vira vampiro. Beleza? Só que então absorveu, não hibridificou? Eu não sei aí deixar bem a resposta. Porque o que acontece com o William e com o Marcos é tão único que não se tem uma categoria para ele. Mas que ele se torna um híbrido de Lycan com vampiro, isso aí, como eu disse, se discordar é bem mais difícil. E finalmente, tem algumas pessoas que ainda têm essa dúvida, tá? Se ele é o primeiro dos vampiros, o que é o Alexander? O Alexander é o primeiro dos imortais. São dos imortais que vêm os vampiros, tá? Então tem essa diferença aí. O que é um imortal neste mundo é uma categoria de ser. Aí tem os vampiros, tem os lobisomens, tem os lycans, tem os híbridos, tem os aprimorados, os ritualizados, que são um tipo de aprimoração, mas dá pra dividir um pouco. Então tem várias categorias de seres aí que podem ou não se reproduzir, vai ter vários quesitos. Então, não, o pai do Alexander não é nada a ver com o vampirismo. Tem nada a ver não, né? É do vírus, é do Corvinus Strain que tem a variante vampirismo. Então, o Corvinus Strain é meio que a fonte do vampirismo. Então, tem esses pontos aí que eu acho que merecem uma explicação minha um pouco mais curta, né? Do Marcos. Tem outros pontos de Anjos da Noite que eu acho que é interessante de eu comentar neste formato, porque em formato de shorts eu não consigo explicar muito bem, porque é um minutinho, aqui eu já estou me estendendo bem mais, e eu consigo explicar todos os conceitos e dar o preâmbulo para vocês bem legalzinho, beleza? Lembrando então que tá tendo live toda semana, aos domingos. Se quiserem aí conversar comigo, geralmente eu estou jogando algum jogo referente a vampiro, até o momento, mas podem ficar à vontade aí para conversar. Teve 2 lives já, foram bem legais. Pessoal bem bacana conversando aí, trocando uma ideia e passando um tempo jogando jogos de vampiro. Beleza? Então, meu povo, muitíssimo obrigado para quem curtiu Você curtiu esse tipo de vídeo? Sério. Mais curto, desse tipo de... Vou tentar fazer uma edição até mais simples de tudo. E para vocês curtiram ou não, me digam aí. Espero que tenham gostado. Não esqueça de dar aquele like, comentar, se inscrever. Vejo todo mundo então aí na próxima.